Eccomi. Um bilionário finge ser paraplégico para impressionar uma garota, mas acaba se apaixonando por ela, e revelar a verdade fica cada vez mais difícil conforme vão se aproximando um do outro. O filme começa nos apresentando um cara chamado Johnny, um empresário bem-sucedido e muito charmoso. Pela manhã, ele sai para dar uma longa caminhada e se exercitar, enquanto de tarde ele vive sua vida de homem dos negócios. Apesar de parecer um cara sério, ele é bem mulherengo e vive mentindo para as garotas apenas para ficar com elas. Um dia, enquanto estava em um country club, seu amigo Fábio conta a todos como Johnny usou 3 identidades falsas em uma mesma semana só para ficar com algumas mulheres. Johnny responde provocando Fábio, dizendo que talvez a esposa dele gostaria de ficar com ele também. Um pouco mais tarde, Johnny almoça com seu amigo Dário, que também é seu médico. Dário diz que toda essa vida criando identidades falsas deve ser muito cansativa e aconselha o amigo a se acomodar com apenas uma mulher. Afinal, ele já tem quase 50 anos de idade e não pode viver assim para sempre. De repente, Johnny recebe uma ligação de alguém dando notícias sobre sua mãe, que acaba de falecer. Depois de terminar de almoçar, ele corre para o cemitério para prestar suas condolências, mas acaba se enganando e entrando no meio de uma procissão de filipinos, achando que estava na cerimônia de sua mãe. Ele pede desculpa e sai bem sem graça quando finalmente percebe que está no lugar errado. Finalmente, Johnny chega no lugar certo e se encontra com seu irmão, que pergunta se ele não gostaria de dar um último adeus, mas Johnny se recusa. Ele justifica seu atraso falando do incidente dos filipinos e faz alguns sinais bem xenofóbicos para se referir a eles. Quando o funeral acaba, o irmão de Johnny o entrega as chaves da casa da mãe. Chegando lá, ele encontra algumas fotos da família que o deixam um pouco emocionado. Ele se senta na cadeira de rodas da mãe enquanto tem algumas lembranças felizes. Enquanto dançava, ouvindo uma música nostálgica de sua infância, uma linda jovem chamada Alessia aparece e o surpreende. A garota explica que é a nova vizinha e trabalha ajudando pessoas em uma casa de repouso. Ao vê-lo na cadeira de rodas, ela se oferece para ajudá-lo no que precisar. Johnny aproveita a oportunidade para fingir que realmente é um deficiente para se aproximar de Alessia. No dia seguinte, enquanto está no seu trabalho, podemos ver o seu lado empresário enquanto xinga seus funcionários em uma reunião. Ele tenta os fazer entender o lema de sua empresa de tênis, que vende um estilo de vida e não apenas sapatos. A nova estagiária Júlia sugere aumentar o marketing e diversificar a marca, fazendo parcerias com atletas paraolímpicos, pois assim poderiam atrair clientes com deficiência. Johnny responde zombando da ideia, afirmando que seus maiores clientes são influenciadores e não pessoas com deficiência que mal usam um par de tênis. Por causa dessa ideia, ele despede Júlia na frente de todos, a fazendo ir embora bem envergonhada. Depois que a reunião acaba, Johnny pega uma pilha de roupas velhas com sua assistente Luciana e dirige rapidamente para a casa de sua mãe. Ele USA sua falsa deficiência para convencer Alessia a ir tomar um café com ele. Enquanto conversam, ela diz que gosta mais da vida de solteira do que estar em um namoro sério e que também gosta de caras que sejam extrovertidos, saudáveis e ricos. Isso acaba com os planos de Johnny de ficar com Alessia. Vendo que suas chances de ficar com ela foram por água abaixo, ele decide contá-la que é o dono de uma empresa de tênis que tem mais de 148 lojas espalhadas pela Europa. A revelação faz Alessia mudar de ideia e ela decide convidar Johnny para almoçar em sua casa de campo no próximo fim de semana. Ele chega no local, mas estaciona bem longe da casa para que possa ir até lá na cadeira de rodas e manter a sua mentira. Johnny é apresentado a toda a família de Alessia, incluindo a avó da garota. A irmã de Alessia, chamada Chiara, chega em seu carro e deixa Johnny encantado com sua beleza. Mas logo sua animação vai embora quando ele percebe que ela também anda em uma cadeira de rodas. Nesse momento, ele entende o motivo de Alessia ter o convidado para o almoço. Era apenas uma desculpa para juntá-lo à sua irmã deficiente. Depois de comer, ele e Chiara conversam na varanda e ela diz que adora praticar esportes. Johnny fica bem entendiado enquanto ela fala, então apenas balança a cabeça e finge estar interessado. Johnny volta para o country club e conta a seus amigos sobre Chiara. Dário pergunta sobre a personalidade dela, enquanto outros perguntam se ela é gostosa. Johnny diz que ela é muito linda, mas ele não gosta de garotas deficientes. É então que Fábio o desafia a dormir com ela, deixando Johnny tentado a aceitar. Alessia visita a casa da mãe de Johnny para devolver a capa de chuva que ele havia deixado na casa dela. Quando chega,
chega, ela se depara com o irmão dele, que não sabe que Johnny anda fingindo ser um deficiente. Alessia fala sobre seu trabalho e como se sente quanto à deficiência do empresário. O irmão de Johnny fica bem confuso, mas continua concordando sem dizer a verdade. Mais tarde, ele confronta Johnny e pede para ele não continuar com isso, mas o irmão responde zombando de sua calvície e indo embora sem um pingo de remorso. No dia seguinte, antes de ir para o trabalho, Johnny deixa uma mensagem de voz para Chiara, a convidando para sair no sábado. Para sua surpresa, ela aparece na empresa algumas horas depois. Como não tem uma cadeira de rodas por perto, ele se senta em cima da mesa rapidamente para que a garota não desconfie de nada. Chiara diz que não poderá sair com Johnny no sábado, pois estará ocupada, porém, ela o convida para assistir um torneio de tênis para pessoas com deficiência. Para impressionar Chiara, Johnny mente sobre um projeto de sua empresa que apoia atletas deficientes. Mais tarde, ele vai até a quadra para assistir ela jogar e fica bem impressionado. Depois da partida, Chiara o convida para almoçar com seus outros amigos deficientes, mas a conversa no restaurante não sai bem como Johnny esperava. Ele é constantemente questionado sobre sua deficiência, o deixando pressionado a ponto de ter um pesadelo naquela noite. Alguns dias depois, Johnny viaja para Turim para ver Chiara se apresentando com sua orquestra. Pela primeira vez em sua vida, ele fica comovido após ouvir e ver uma apresentação de música clássica. Depois do concerto, Johnny surpreende Chiara na saída, que pergunta o que ele está fazendo na cidade. Johnny mente dizendo que está viajando a trabalho e apareceu sem querer. Os dois decidem ir para um restaurante sofisticado para jantar, e durante a conversa ele tenta revelar a verdade sobre sua deficiência, mas acaba desistindo. Em vez disso, Johnny conta que só veio a Turim para vê-la. Nesse momento, podemos ver que ele não se deu muito bem com a cadeira de rodas elétrica, pois não para de se mover e ficar batendo na mesa. Depois do jantar, os dois vão para um hotel e começam a se beijar, mas logo Chiara fica desconfortável com a situação e o interrompe antes que as coisas fiquem mais quentes. Johnny fica bem decepcionado e vai embora. De volta para o Country Club, ele conversa com Dario e pergunta se os paraplégicos têm ereções, e o médico diz que sim. Porém, ele explica que dependendo de onde começa a paralisia de Chiara, poderia esquecer de levá-la para a cama, pois ela poderia ser do tipo que não sente nada lá embaixo. Mais tarde, Johnny convida Chiara para jantar novamente no dia seguinte e depois vai se encontrar com a garota que conheceu enquanto corria de manhã. Enquanto isso, Chiara conversa com sua irmã sobre Johnny e diz que está muito feliz por alguém como ele a enxergar como uma pessoa normal em vez de ter pena. No dia seguinte, ela vai até a mansão de Johnny e anda tranquilamente pelo ambiente, enquanto ele tem bastante dificuldade para passar pelos móveis. Durante o jantar, ela o pergunta como ficou paralisado e ele inventa uma história dizendo que sofreu um acidente semelhante ao do ator do Superman. Chiara contradiz levemente sua história, dizendo que o ator ficou paralisado do pescoço para baixo. Johnny consegue sair da enrascada, dizendo que na verdade caiu de um pônei. Chiara conta sua história de como ficou paralisada em um terrível acidente de carro, onde sua coluna foi fatalmente ferida e estranhamente seu violino, que estava no banco do passageiro, não sofreu nenhum arranhão. Para aliviar o clima tenso, Johnny a surpreende com um macarrão de borracha e aperta um botão de um controle que faz a sala ser inundada com água. Eles flutuam e olham apaixonadamente um para o outro. Não demora muito para eles se beijarem e finalmente dar uma supimpada. Depois de um tempo, quando toda a água seca, eles conversam e Chiara revela que não sente nada da cintura para baixo. Depois que ela adormece, ele tira uma foto deitado com ela para provar para os seus amigos que cumpriu o desafio. No dia seguinte, ele conta para todos no clube o que fez, mas não conta que Chiara não sentiu nada. Mais tarde, naquela noite, podemos ver a esposa de Fábio na casa de Johnny. Ela acidentalmente quebra uma taça e diz que está sendo desajeitada como se fosse uma pessoa deficiente. Estranhamente, isso ofende Johnny, que manda a mulher se vestir e ir embora sem explicar o motivo. Os dias se passam e Johnny e Chiara se comunicam cada vez menos. Porém, podemos ver que sua visão sobre o mundo está começando
começando a mudar. Ele pede que sua assistente Luciana tente contatar a estagiária que sugeriu fazer marketing de calçados em parceria com atletas paraplégicos. No dia seguinte, Johnny sai para sua corrida matinal e liga para Chiara no caminho. Ele marca um encontro com ela e diz que fará uma grande revelação. Johnny vai até a casa dela e Chiara o leva para quarto e pede que espere até que termine seu ensaio de violino. O empresário fica comovido quando vê algumas fotos da garota de quando suas pernas ainda funcionavam. Ele se levanta e se prepara para confessar, mas desiste assim que ela olha para trás. Chiara diz que ele parece estar bastante nervoso e o acalma lhe dando um beijo. Ela pergunta o que ele queria contar, mas Johnny perde totalmente a coragem de dizer e muda de assunto. Os dois conversam e trocam algumas risadas. É nesse momento que Chiara conta como seu namorado a largou depois que ela sofreu o acidente. A garota diz que é por isso que odeia mentiras. Johnny fica mais nervoso e decide não contar a verdade por enquanto. Chiara pede que ele a apresente para seus amigos, então Johnny obriga Luciana e Dario a sair com eles. No caminho, o médico diz que talvez ele esteja apaixonado e o aconselha a dizer a verdade para ela, caso contrário, acabaria revelando a verdade. Durante o jantar, Dario incentiva o amigo a falar, mas como ele se recusa, o médico decide desmascará-lo. Porém, quando estava prestes a falar, Johnny derrama sopa em seu colo e pede para ser levado para o banheiro. Dario insiste que confesse sua mentira para Chiara, pois isso já foi longe demais. A conversa dos dois é interrompida por um funcionário do restaurante e Johnny finge estar fazendo o número 2 para fingir que não consegue andar. Enquanto isso, o irmão de Johnny visita Alessia e conta toda a verdade para ela. A garota vai até o empresário e o confronta com um forte tapa no rosto, seguido de um ultimato de 2 dias, onde ele teria que confessar que andou mentindo para Chiara todo esse tempo. Mais tarde, Johnny visita seu pai e descobrimos que ele também é um mulherengo. Durante a conversa, ele fala que se arrependeu por ter sido um péssimo marido e pede que o filho não cometa os mesmos erros. O pai ainda aconselha Johnny a contar a verdade, mas ele teme que fazendo isso poderia perder Chiara para sempre. A conversa dos dois é interrompida com um anúncio de uma viagem para um local na França, cuja água é supostamente milagrosa e capaz de curar qualquer coisa. Pai e filho se olham pensando na mesma ideia. Basicamente, Johnny teria que levar Chiara para lá e fingir que a tal água o curou. Enquanto isso, Alessia conversa com sua irmã e tenta convencê-la que Johnny não é uma pessoa tão boa quanto pensa. As duas são interrompidas com uma ligação do empresário, a convidando para fazer a tal viagem para a França. Chiara e Alessia discutem sobre a ida da garota, e nesse momento Chiara revela que sempre soube que Johnny podia andar, pois ele não se dá muito bem de cadeira de rodas, algo bem suspeito. Ela diz que deixou a mentira chegar a esse ponto porque gostava muito de ser amada, mesmo que esse amor fosse construído em cima de uma mentira. Chega o dia da viagem e rapidamente o grupo chega ao destino na França. Eles são recebidos pelo padre italiano Walter, que faz questão de chamar Johnny para conversarem a sós. Walter diz que sabe que ele não é deficiente de verdade e pede que o empresário não fique de pé na frente das outras pessoas, pois isso poderia dar a elas falsas esperanças e fazê-las acreditar em falsos milagres. Johnny continua sua mentira e desiste de seu plano mirabolante. Enquanto ele estava descansando em uma sombra, Chiara estava vagando no meio da rua quando um caminhão se aproximava rapidamente. Johnny prevê o acidente e salta de sua cadeira para ajudar a mulher. Ele brinca dizendo que voltou a andar por um milagre, mas Chiara fica muito chateada e vai embora chorando. Quando volta para casa, as coisas começam a piorar na vida de Johnny. Seu amigo Fábio descobre sobre o caso que ele estava tendo com sua mulher e o ataca no meio do country club. Já na empresa, Luciana entrega uma carta de demissão. Devastado com tudo que anda acontecendo, Johnny visita o túmulo de sua mãe e expressa o amor que sentia por ela pela primeira vez em sua vida. Um tempo depois, ele decide recontratar Julia e lhe passa a responsabilidade de lançar uma campanha publicitária em parceria com atletas deficientes. Depois disso, Johnny vai até a casa dos pais de Chiara, onde é confrontado pela avó dela. Ele diz que está muito triste por perdê-la e bem chateado
chateado por ela não retomar suas ligações. A avó diz que a neta é esperta demais para se apaixonar por alguém como Johnny, pois sabe exatamente o que homens como ele querem. Johnny diz que apesar de ter 50 anos, ainda tem uma mente bem jovem e confusa. Ele confessa todo o amor que sente por Chiara antes de ir embora, algo que comove a avó, que resolve contar que a neta está prestes a pegar um ônibus para sair da cidade. Antes que Johnny fosse embora, a avó avisa que se ele quebrar o coração de Chiara novamente, vai acabar com a vida dele. Johnny pega o seu carro e vai atrás do ônibus. Ele consegue pará-lo antes que fosse tarde demais. Chiara continua se recusando a ouvi-lo e afirma que não precisa de ninguém sentindo pena dela. Ela ignora os pedidos de desculpas do empresário e pede ao motorista que continue a viagem. No dia seguinte, Johnny sai para correr de manhã, assim como sempre faz, mas se sentindo bem culpado. Ele começa a correr rapidamente de modo que sua frequência cardíaca acelere ao máximo, de modo que comece a passar mal. De repente, Chiara aparece do lado dele e Johnny pergunta o que ela está fazendo na cidade. Ela brinca dizendo que só estava passando e resolveu vê-lo. Chiara concorda em esquecer tudo o que passaram e faz as pazes com Johnny. Os dois se abraçam e vão embora do parque juntos. O filme termina mostrando toda a família dos dois celebrando o 5º ano deles juntos. E esse foi o recap do filme I Run to You, que foi lançado em 2022 e está disponível no Amazon Prime. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.